meus irmãos, bom dia, seja muito bem-vindo. Hoje é dia 19 de dezembro de 2021. Estamos aí na nossa penúltima escola bíblica desse ano e desde já a nossa palavra é de gratidão a Deus por mais um ano que estamos findando com nossa escola bíblica. Gratidão a Deus e gratidão a você pelo seu comprometimento, pelo seu envolvimento com as coisas de Deus, especialmente pela escola bíblica dominical. Hoje nossa lição é a lição de número 12, página 66 da revista Palavra e Vida. E nesse trimestre nós temos estudado sobre as epístolas, para o nosso tempo. Hoje nós vamos falar sobre a carta a Tito, E o tema do nosso estudo de hoje é ponha em ordem, ponha em ordem. Eu gostaria de convidar você, neste momento, a fechar os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, obrigado, Deus querido, por este momento onde temos a oportunidade de receber uma porção da Tua Palavra, de estudarmos a Tua Palavra, Deus. Te agradecemos pela escola bíblica dominical, por todos estes domingos ao longo deste ano em que nós separamos este tempo para juntos meditarmos e refletirmos sobre a Tua Palavra. Pai, a cada dia que o Senhor possa continuar nos dando sede e fome da Tua Palavra. Ajude-nos, ó Deus, a crescer e a viver de maneira digna do Senhor. É a oração que a Ti fazemos, ó Deus querido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Querido, quero aproveitar para comunicar que no próximo domingo, dia 26 de dezembro, será o nosso musical de Natal intitulado O Amor Nasceu. Próximo domingo, dia 26, eu espero você e compartilhe o convite para o nosso musical de Natal que estará acontecendo no próximo domingo, dia 26. Também quero compartilhar aos irmãos que dia 31 nós temos o culto de vigília, que é a celebração da virada. Se você sentir desejo de participar conosco, você é nosso convidado para juntos no dia 31 passarmos aí as horas finais deste ano e o início do próximo ano juntos, orando ao Senhor, celebrando ao nosso Deus em nossa igreja. Eu gostaria de ler neste momento o verso 5 do capítulo 1 da carta a Tito, uma carta pequena, 3 capítulos, diz assim o verso 5 do capítulo 1 de Tito. A razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu o instruí. Ponha em ordem, ponha em ordem. Aqui, Tito, junto de 1ª e 2ª Timóteo, são as cartas que nós a conhecemos como cartas pastorais. E aqui, comissionado e nomeado por Paulo, Tito vai atuar ali nas igrejas, na região, melhor dizendo, da ilha de Creta. A ilha de Creta, ela ficava na região costa, da Grécia. Era uma grande ilha, e ela se constituía num ponto estratégico, ali vista por Paulo, e Paulo direciona Tito a trabalhar nesta localidade. Tito era um cristão grego, Gálatas capítulo 2, de 1 a 3, nos fala sobre Tito, e essa a epístola de Tito, é uma carta também de grande edificação à nossa vida. O tema central desta carta é o fato de alinharmos fé e prática, crença e comportamento. A carta vai nos falar sobre a prática das boas obras. E essas boas obras aqui, no caso, está relacionado à nossa maneira de viver, está relacionado ao nosso comportamento como cristãos, como servos de Deus, como deve ser o nosso comportamento. A epístola ela tem como centro a sã doutrina,
né, a compreensão correta das verdades bíblicas, as quais são manifestas através de boas obras. Esta é a ênfase dessa epístola, né? É em tornarmos práticos a palavra de Deus, não somente um viver teórico, mas um viver prático. Portanto, o tema central aqui nessa epístola é fé e prática, crença e comportamento, né? Então, Paulo, no início do livro de Tito, menciona Tito como seu filho, né? Provavelmente Tito era filho na fé de Paulo. Essa carta ela foi escrita provavelmente depois dos anos 60, né? Provavelmente, talvez, por volta do ano 65, né? Que essa carta é escrita. E ela trata sobre o seu tema central, é isso que eu acabei aqui de me referir aos irmãos, né? É a compreensão correta da verdade que se manifesta por meio das boas obras. Vejamos alguns textos aqui, né, onde a epístola ela tem como, onde aponta para o propósito e a mensagem central desta epístola, né? Paulo ele tem a preocupação que, como servo de Deus, Tito pudesse nomear presbíteros, né, fiéis a Deus, comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com a sã doutrina. E sobre esse comprometimento com a sã doutrina, o verso 9, ele vai nos dizer, né, o seguinte sobre a sã doutrina: e apegue-se firmemente à mensagem fiel, da maneira pela qual foi ensinada, para que seja capaz de encorajar outros pela sã doutrina e de refutar os que se opõem a ela. Verso 9 do capítulo 1. Né? No capítulo 2, o verso 1, Paulo vai dizer assim, né, no texto: você, porém, fala o que está de acordo com a sã doutrina. Verso 7 do capítulo 2, o texto vai nos dizer: em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Boas obras. Verso 8 diz: use linguagem sadia, contra a qual nada se possa dizer, para que aqueles que se opõem a você fiquem envergonhados, por não poderem falar mal de vós. Então, o tema central, a mensagem central, né, desta epístola é a sã doutrina, é a compreensão correta também, né, da verdade, que se manifesta por meio das boas obras, ou seja, que se manifesta por meio de uma vivência da palavra de Deus, de um viver segundo a vontade de Deus, segundo a palavra de Deus. As boas obras não são base para a salvação, e obviamente que nós temos clareza e entendimento sobre isso, mas elas evidenciam aqueles que foram alcançados por Jesus, né? O capítulo 3, ao falar sobre isso, no capítulo 3, no verso 8, o texto vai nos dizer assim: fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem nas práticas de boas obras. Enfim, as boas obras evidenciam que a pessoa foi alcançada. Nós precisamos produzir frutos, características que possam testificar acerca da nossa mudança. Nós sabemos que o Evangelho é o poder de salvação para todo aquele que nele crer, e nós temos isso aqui, poderia-se dizer, nós temos isso como missão aqui em nossa igreja. A nossa visão é ganhar e discipular pessoas, em intimidade com Deus, com Jesus Cristo, e a nossa missão ela visa isso, pregar o Evangelho, pregar a palavra de Deus como poder, de transformação de vidas. Nós sabemos, irmãos, que o Evangelho ele transforma realidades, nós sabemos que ele muda vidas, nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Nós sabemos, biblicamente, que a palavra de Deus diz que se alguém está em Cristo, é nova criatura.
Nós sabemos que a palavra de Deus é viva, é eficaz e é poderosa para transformar vidas e mudar corações. Nós o sabemos. E o que evidencia que as pessoas, que alguém, né, pertence a Cristo, que nasceu de novo, é as suas boas obras, é a sua maneira de viver, são os seus frutos, né? É ter um comportamento, é andar como filhos da luz. E o verso 8 aqui, né, o texto ele nos reafirma a essência e a mensagem central desta epístola, né? Fiel é esta palavra e quero que você afirme categoricamente essas coisas, né, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis para o homem, né? E aí esta é a essência, né? Essa é a essência dessa carta, é o seu tema central, né? E nós já lemos aqui alguns versículos que falam sobre o zelo para com a sã doutrina, né? O verso 16 do capítulo 1, ele vai dizer o seguinte, né? Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. São detestáveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Está falando de conduta, irmãos. O texto está falando de conduta, né? Verso 7, que aqui já lemos, né? Em tudo, seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras, né? Verso 7, verso 14 do capítulo 2 também, o texto vai nos dizer, né? Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Enfim, né? É um convite, né? A epístola nos orienta, nos exorta, né, acerca de desenvolvermos boas obras, aqui, poderia aqui dizer, de boa conduta, de um viver reto diante de Deus, de uma vida consagrada a Deus, dedicada, uma vida santificada a Deus, vivermos de maneira digna de Deus, né? Por quê, irmãos? Eu anotei aqui, entendo que quando alguém escolhe os ensinos da palavra de Deus, o resultado ele se manifesta por meio das boas obras, ou seja, o resultado se manifesta por meio de atitudes que possam justificar, né, essa fé em Cristo, essa fé, essa crença na palavra de Deus. Ou seja, devemos ter comportamento de filhos da luz, né? Todo aquele que afirma estar nele, é o que a Bíblia vai dizer, deve andar, deve se portar como ele andou, né? Aquele que diz que ama a Deus e permanece nas trevas, né? É isso que a Bíblia diz, né? Não precisa haver coerência entre a nossa fé e a nossa maneira de viver. Coerência, fé e prática. Coerência entre crença e comportamento, né? Então, esse é o grande ensinamento, né, nessa epístola. E é interessante pensarmos que quando Paulo aqui está falando com Tito sobre conduta, sobre comportamento, sobre boas obras, né? Ele começa a sua palavra primeiramente direcionada aos líderes, né? Ponha em ordem, né? Paulo nomeia Tito a colocar ordem ali na sua região, naquelas igrejas que estavam iniciando os seus trabalhos, naquelas congregações, né? O verso 5 vai nos dizer sobre isso, e ele começa, né, pelos líderes, né, pelos pastores, pela liderança daquele tempo, né, e ele vai dizer ali, é preciso que o presbítero seja irrepreensível, né, e a gente já falou nos dois últimos estudos sobre a importância de se ter líderes, né, qualificados sim, mas que a essência seja o caráter. Não adianta ter qualidades, qualificações, se não tiver caráter. A preocupação aqui também é com o caráter do líder. O líder ele pode ser bem articulado, ter boas palavras, ter muitos talentos, mas é imprescindível, é importantíssimo que esse líder, antes de tudo,
ele seja um homem de Deus, uma pessoa consagrada a Deus, alguém de caráter irrepreensível, ou seja, alguém que ninguém tenha nada acerca que possa acusá-lo, né? E esta é a recomendação aqui a Tito. É preciso que o presbítero seja irrepreensível. Irrepreensível, marido de uma só mulher, né? Que ele não seja acusado de libertinagem ou de insubmissão, né? Há de se destacar aqui também, né? Essas palavras são semelhantes àquilo que Paulo fala a Timóteo, mas há uma diferença aqui, né? E há de se destacar os nãos aqui mencionados por Paulo, né? Os nãos mencionados por ele, né? Nãos no sentido de que não ser apegado ao vinho, não ser violento, não ser ávido, né? Aqui diz o texto, né? Nem ávido por lucro desonesto, ou seja, um líder não pode ser ganancioso, um líder, um servo de Deus não pode se corromper, não pode amar o dinheiro, né? Não visar lucros desonestos, né? Então, há uma atenção especial aqui a estes nãos, né? Não ser briguento, não ser orgulhoso, né? Então, o caráter do líder, mais uma vez aqui, ratificando aquilo que já falamos de forma muito clara e abrangente nos outros estudos, né? O líder, né? Um presbítero, um pastor, um servo de Deus, ele deve ter o caráter irrepreensível. Há de se destacar também, segundo o verso 9 do capítulo 1, que este líder, ele precisa apegar-se firmemente à mensagem fiel, ou seja, é dever de todo líder ter compromisso com as Escrituras, com a palavra de Deus, pregá-la fielmente, né? Falar a verdade é dever do líder. E aqui, ao falar sobre conduta, sobre vida cristã, sobre um bom testemunho, sobre vida santificada, sobre vida consagrada a Deus, Paulo ele começa aqui a começar pela liderança, né? E isso deve atingir, né, todos os públicos da igreja. Nós cristãos, independente da nossa idade, nós devemos ter comprometimento, né, de ter uma vida, de ter um caráter puro, né, de ser pessoas honestas, pessoas com caráter irrepreensíveis. Devemos viver em novidade de vida, devemos apresentar frutos, características que evidenciem que um dia nós entregamos nossas vidas a Jesus. Então, este é o foco central da epístola, né? É algo que devemos aqui destacar, né? E Paulo ele orienta a Tito acerca das qualidades necessárias para alguém que deseja ocupar os ofícios tão especiais como dispenseiro de Deus, né? Deve ser alguém irrepreensível, né? Para quê também? Para confrontar o quê? As heresias, né? Ali Paulo fala sobre a necessidade de nomear líderes dentro daquele contexto ali, né? Pessoas com caráter, homens, servos de Deus com caráter irrepreensível, né? Pessoas que fossem apegados, homens que fossem apegados fielmente às Escrituras, para quê? Para combater, para ensinar e para combater os falsos ensinos. Obviamente, irmãos, que Tito estava vivendo ali a mesma luta, uma luta similar à que Timóteo viveu, né? Porque havia ali, que luta era esta? Né? O legalismo judaico, né? Uma mistura do legalismo judaico com tradições feitas pelo homem, o misticismo. Estes eram os falsos ensinos, combater os falsos mestres, combater ensinos falsos, né? E transmitir ensinos puros de Deus dentro da igreja, né? O problema estava ali dentro da própria igreja, né? Combater a imoralidade presente no contexto ali na ilha de Creta, né? Então, esta era a preocupação, né, de Paulo ao escrever esta epístola, né, para que eles pudessem combater os falsos ensinos, combater os rebeldes,
líderes que não se submetiam à palavra de Deus. É por isso que ele diz aqui, né, que estes líderes, né, não deveriam ser insubmissos, mas que deveriam ser submissos. Submissos a quem? A quê? Submissos a Deus, submissos à palavra de Deus, porque naquele contexto haviam líderes, falsos profetas, né, que transmitiam um legalismo judaico, né, que eram insubmissos, que eram rebeldes, que eram contrários à palavra de Deus, né, que não se submetiam à palavra de Deus, que não se submetiam ao senhorio de Cristo, né, e eram desobedientes, eram rebeldes. Olha o verso 10, né? Pois há muitos insubordinados que não passam de faladores e enganadores, especialmente os do grupo da circuncisão. Então, há de se destacar isso aqui, né? Por isso a importância de se terem líderes dentro daquele contexto obedientes a Deus. E quando nós olhamos para essa realidade, ainda hoje é necessário que se tenha líderes segundo o coração de Deus, homens sérios, de caráter irrepreensíveis, dedicados a Deus, submissos a Deus, submissos à palavra de Deus, homens que tenham a Bíblia, que tenham a palavra de Deus como verdade, como palavra infalível. A Bíblia é a palavra de Deus inerrante, infalível, e nós precisamos de homens, de pastores, de líderes, neste tempo de igual forma, que sejam submissos à palavra de Deus. Não homens que queiram atualizar a Bíblia, mas nós precisamos de homens que queiram obedecer à palavra de Deus, que se apeguem à palavra de Deus de maneira fiel, que preguem a verdade, que preguem e falem a verdade acerca da palavra de Deus. Esta é a recomendação a Timóteo, a Tito, que eles pudessem preservar o modelo da sã doutrina, ensinando a sã doutrina, pregando a palavra. E nós devemos ter esta preocupação de sermos apegados fielmente à palavra de Deus. A palavra de Deus. A palavra de Deus precisa ser a nossa base, né? Precisa ser a nossa base. Então, era esse o contexto que eles estavam vivendo e nós também devemos refletir e pensar no que diz respeito ao mundo em que hoje nós vivemos, de que nós precisamos de servos de Deus, homens obedientes, cristãos obedientes, que possam viver uma vida segundo a vontade do Senhor. Diante disso, eu pergunto para a nossa reflexão nesta manhã, né, como você tem vivido, né? Como está a sua vida? É importante que ao ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é proveitosa para isso, para o ensino, para a exortação, para a correção, é importante que a gente possa olhar a nossa vida e ver se ela está caminhando de acordo com a palavra de Deus, de acordo com aquilo que Deus deseja. Essa carta ela tem este objetivo. É um momento de fazermos uma autoavaliação sobre a nossa vida, sobre a nossa conduta, sobre a nossa maneira de viver, porque a nossa crença precisa estar alinhada ao nosso comportamento, né? E Paulo ele dá orientações aqui no capítulo 2, ele vai trazer uma palavra, né, aos homens idosos, às mulheres idosas, né? Ele vai falar sobre os homens idosos lá no verso 2 do capítulo 2, ensina os homens mais velhos a serem moderados, dignos de respeito, né? Sensatos, sadios na fé. Né? Ele está aqui pontuando, né, para todas as pessoas, né, dever de todo cristão, de todo servo de Deus, viver uma vida com boas obras, né? Em viver uma vida o quê? De caráter exemplar, irmãos. Né? Ele começou pelos líderes, pelos pastores. Aqui ele se direciona a quem? Aos homens idosos. Os homens idosos precisam ser o quê? Sensatos, sensatez, né? É ser lúcido na maneira de pensar, de agir, buscar agir com sabedoria, né? É ser alguém sadio na fé, né? É viver bem com Deus,
é ser alguém digno de respeito, né? É ter uma boa conduta, uma boa maneira de viver, a ser moderado, a ser um exemplo, né? Aqui ele se direciona às mulheres, no verso 3 do capítulo 2, né? As mulheres mais velhas, ele diz, ensine as mulheres mais velhas, né, a serem reverentes na sua maneira de viver, a não serem capazes de ensinar, né, mas a serem capazes de ensinar o quê? O que é bom, né? Assim poderão orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, né? Ou seja, as mulheres idosas a serem exemplos para as mulheres mais jovens no trato, né? No que diz respeito, né, ao cuidado da sua própria casa. Essas virtudes, na antiguidade, eram consideradas a glória do caráter das mulheres. Né? Mulheres que eram, né, boas donas de casas, literalmente, que cuidavam bem de suas casas, cuidavam bem e amavam os seus maridos. Né? E aqui o texto está dizendo para que essas mulheres pudessem ser exemplo para as mais novas. Né? Vivemos um tempo aí onde isso tem perdido o seu valor, né? E é importante, né, que é uma orientação bíblica, né, que as mulheres possam amar os seus maridos, cuidar bem da sua própria casa, né, terem um comportamento de uma mulher virtuosa, né, de uma mulher virtuosa. Então, também aqui uma palavra aos homens mais velhos, às mulheres mais velhas, também uma palavra aos jovens, né? Ele exorta os jovens, né? No verso 6, olha, da mesma maneira, encorajem os jovens a serem prudentes, em tudo seja você mesmo um exemplo para eles, fazendo boas obras. Em seu ensino, mostre integridade e seriedade. Ele começa por você mesmo, Tito. É um jovem pastor, comece por você mesmo, sendo um bom líder, né? Demonstrando com o seu exemplo, né? Um exemplo de o quê? De integridade, fazendo boas obras, né? A pregação de Tito, ela teria mais probabilidade de ser aceita, né? Quando ele demonstrasse a sua integridade. É fato, irmãos, que aquilo que falamos tem muito mais crédito quando é comprovado com a nossa vida. Por isso, teoria e prática precisam andar alinhados, né? Aquilo que eu falo tem muito mais crédito quando eu vivo aquilo que eu profiro. O exemplo, ele fala mais alto, o exemplo grita, né? Então, uma palavra aqui aos jovens, né? Uma palavra também aos servos, né? Aos servos. Ensine os escravos, né? Na NVI diz escravos, mas quer dizer servos, né? A se submeterem em tudo a seus senhores, a procurarem agradá-los, a não serem respondões e a não roubá-los, mas a mostrarem que são inteiramente dignos de confiança, para que assim tornem atraente em tudo o ensino de Deus, nosso Salvador. Né? Então, aqui uma palavra aos servos, né? A palavra doulos é uma palavra grega e ela quer dizer servir no grego, que tem este significado, o significado de escravo. Né? Mas são palavras que se alinham. Servir, né? Uma palavra ao servo, né? A terem uma boa conduta, uma conduta de confiança. Né? E como servos de Deus, devemos ter uma boa conduta, uma conduta de boa confiança no nosso ambiente de trabalho, né? Por onde nós passarmos, demonstrarmos, né, boa índole, demonstrarmos honestidade, sermos pessoas de caráter dignos de confiança. Enfim, termos e desenvolvermos atitudes que comprovem que verdadeiramente nós somos filhos de Deus e que um dia fomos alcançados pela mensagem da graça. Meus irmãos, este é o nosso estudo de hoje. A Igreja de Creta, com todas as suas congregações, embora ainda recém-organizada, já era alvo dos ataques externos e internos. As coisas ainda precisavam de organização e Paulo começa pelo caráter, né, era aqui do líder, mas ele se dirige a todo aquele povo, toda aquela igreja, sobre a importância, né, de pôr as coisas em ordem. Devemos pôr a nossa vida em ordem, devemos caminhar em ordem,
devemos viver de maneira digna do Senhor. Devemos darmos um bom testemunho, testificarmos com a nossa vida que nós pertencemos a Jesus Cristo. Né? Então, quando o que diz respeito à vida cristã, nós precisamos, com a nossa vida, manifestar, demonstrar que, de fato, nós um dia nos encontramos com o nosso Salvador, que é Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a vivermos de forma consagrada a Deus, sendo obedientes a Deus em tudo quanto fizermos. Vivemos uma vida de santidade ao Senhor. Que Deus abençoe, fique na paz, tenha um dia abençoado na presença de Deus. Um abraço. Que Deus te abençoe. Vamos orar ao Senhor? Pai querido e amado, obrigado, Deus querido, por esta manhã, pelo estudo da Tua Palavra, Deus. Ajude-nos, ó Deus, a sermos não somente ouvintes, mas também sermos praticantes da Tua Palavra. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja, Deus. Guia-nos, ó Deus querido, a cada dia, conduza-nos, ó Deus querido, a cada dia, ao centro do Teu querer e da Tua vontade. É a oração que a Ti fazemos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Tenha um excelente dia na presença de Deus.